Apresentamos a vocês o nosso preletor dessa sessão. Ele nasceu em Brasília, é casado há 11 anos com Andressa, pai de 2 filhos, Rafael e Totô. Não, é o Thomas. Teólogo, pós-graduado em Direito e escritor de vários livros, como Semelhança e seu último lançamento, Uma Breve História na Escuridão. Talvez você não saiba essa informação, ele é faixa preta e campeão em diversos torneios de judô, certo? Já morou na Espanha, Austrália, mas hoje vive em Brasília, onde é pastor, líder e fundador da Igreja Batista Vértice. Recebam com muito carinho e aplauso nosso amigo e... pastor Pedro Felizola. Bom dia, bom dia, bom dia. Nem eu sabia que eu tinha esse currículo. Bom dia, gente, que alegria estar aqui, revendo tantos amigos queridos, essa igreja tão amada, que está cada dia mais linda. Então, glória a Deus por isso. Eu não estava falando, assim, especificamente com algumas pessoas, mas está bonitão, Eduardo. Gente, que alegria. É uma honra para mim fazer parte dessa primeira conferência aqui da Alicerce. É uma alegria estar com o Felipe, que é meu amigo já de tantos anos, e estar com o Jairo, com a Adri, com toda a equipe aqui da Alicerce, pastor Norberto, Ivânia, e com todos vocês. E também compartilhando aqui dessa conferência com o pastor Tiago Matos, que tem se tornado também um grande amigo nos últimos anos, uma fonte de inspiração lá para a nossa igreja, para a Vértice, aqui também para a Alicerce, né? A gente teve o privilégio de estar na RedX, na conferência lá da Red, alguns meses atrás. Vários membros aqui da Alicerce estavam lá, vários membros da Vértice também. Aliás, a última vez que eu preguei aqui, eu propus um novo nome para as duas igrejas, que era Alicerce, né? Eu achei bom esse nome, não sei se vocês topam, mas fica aí a sugestão, né? Alicerce. E hoje eu venho com a missão de falar a respeito de um dos pilares aqui propostos pela igreja para essa caminhada, o pilar do cuidado, não é isso? É uma igreja que tem buscado se alicerçar em Jesus, se fundamentar em Jesus, e um dos pilares desse fundamento em Cristo é o cuidado, uma igreja que cuida, uma igreja que entende que o cuidado vem de Jesus. E para a gente falar a respeito desse assunto do cuidado, eu quero começar com uma pergunta bem simples. É a pergunta por meio da qual geralmente a gente inicia uma conversa com alguém que a gente encontra no elevador, ou quando chega no trabalho, ou quando revê um amigo, ou quando chega na igreja. Como é que estão as coisas? Como é que você está? Geralmente é assim que a gente abre a conversa com uma pessoa, não é mesmo? Quando a gente se encontra, como é que você está? E eu não sei se você vai concordar comigo, mas a resposta mais comum que eu ouço, uma das respostas mais comuns, eu creio, do nosso tempo, para essa pergunta tão simples, tão comum, é a resposta cansado. Você concorda? Especialmente se você tem filhos pequenos, mas não só quem tem filhos pequenos, o nosso ritmo de vida hoje, em geral, é um ritmo de vida que faz com que a gente esteja sempre correndo, sempre com pressa, sempre atrasado, sempre cansado. Eu não sei se você tem a sensação que eu tenho também, que às vezes até o nosso tempo de descanso nos cansa mais e faz a gente voltar para o trabalho na segunda-feira mais cansado que a gente saiu na sexta. Alguém vive essa experiência ou só o fim de semana dos pastores que é cansativo, né? A gente é uma geração marcada pelo cansaço. Nós estamos cansados, nós geralmente vivemos cansados. E se você se sente cansado, essa conversa é para você. No nosso mundo moderno, a gente vive algumas realidades como uma epidemia de ansiedade, né? Muitas pessoas sofrendo com questões de saúde mental, não só ansiedade, depressão, outras coisas, mas em geral um cansaço que está sob a superfície, uma ansiedade meio latente, um coração que bate um pouquinho mais rápido do que deveria bater, num ritmo de descanso, num ritmo em que você não está fazendo um exercício físico, ou se movimentando de forma muito intensa. Todos nós estamos vivendo, ou muitos de nós pelo menos, estamos vivendo assim.
E que relação isso tem com cuidado? Quando a gente vai falar sobre cuidado, e o tema dessa plenária que foi proposto para mim é o cuidado vem de Jesus, quando a gente pensa na maneira como Jesus cuida de nós, eu penso que para uma geração marcada por cansaço, a maneira talvez principal por meio da qual Jesus quer cuidar de nós, cuidar da sua igreja, é oferecendo um caminho de descanso. Amém? Jesus quer nos oferecer um caminho de descanso, mas a pergunta é: que caminho é esse e como é que nós podemos experimentá-lo? Essa igreja está vivendo seus primeiros dias, embora como organismo ela já exista há bastante tempo, mas como organização, como a gente ouviu do Tiago, ela é bem nova. O CNPJ Alicerce é bem novo. E essa igreja está definindo quais são os seus pilares, os pilares sobre os quais ela será construída e edificada, e Jesus quer ser essa fonte de cuidado e quer promover cuidado mútuo no meio dessa comunidade, ou seja, cada membro, cada pessoa que participa dessa igreja oferecendo cuidado para o outro, sendo instrumento do cuidado de Deus na vida do outro. E eu penso que para essa geração cansada, esse cuidado se manifesta especialmente por meio de um caminho de descanso. Como é que Jesus apresenta para a gente esse caminho de descanso? Mateus capítulo 11, eu quero ler com você, texto bem conhecido, Evangelho de Mateus, a partir do verso 28 do capítulo 11, nós vemos esse convite de Jesus: venham a mim todos os cansados, os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Tem duas coisas que Jesus pede de nós aqui nessa passagem. Se a gente puder voltar lá no verso 28, o convite de Jesus é: venham e aprendam, no verso 29. O verso 28 começa: venham, o verso 29 diz: aprendam. Venham e aprendam. Você percebe que, segundo Jesus, descanso é algo que a gente precisa aprender. A gente não sabe descansar. Talvez você saiba, eu sei que eu não sou bom em descansar. E como eu disse, às vezes até o meu tempo de descanso me deixa mais cansado do que eu estava antes. A gente ocupa muito o nosso tempo de descanso com atividades e distrações, ainda que de entretenimento, que ao invés de gerarem real descanso para as nossas almas, as deixam às vezes até mais agitadas e ansiosas e preocupadas do que elas estavam antes. Jesus diz: eu tenho descanso para oferecer, mas para você descansar da maneira como eu quero propor que você descanse, você precisa vir e aprender. Venham e aprendam. Então esse é o convite para essa conversa, para esse tempo juntos. Nós queremos vir aprender com Jesus o que significa descansar de verdade, porque é assim que Ele quer cuidar de uma geração cansada, e eu ousaria dizer, de uma igreja cansada. Porque a gente acabou de ouvir do pastor Tiago Matos sobre um ativismo religioso, nas nossas igrejas inclusive, que nos exaure, que nos cansa, que nos faz perder o foco, tirar o foco de Jesus e daquela igreja bíblica, contemporânea e simples que o Tiago falou, para um ativismo religioso meio sem sentido e sem direção, em que a gente vive de evento em evento, de programa em programa, muitas vezes com uma sensação de movimento, de progresso, de avanço, mas na verdade muitas vezes a gente está só andando em círculos ou correndo sem direção e nos desgastando sem razão. E o tipo de descanso que Jesus quer oferecer para nós não é uma passividade em que a missão é negligenciada, em que a pregação do evangelho é negligenciada, em que o serviço ao próximo, um serviço sacrificial, seguindo o exemplo de Jesus, é prejudicado ou deixado de lado. Não é um descanso de negligência, de passividade, de acomodação, mas é um descanso real encontrado nele para as nossas almas, que nos permite trabalhar no ritmo certo, que nos permite viver essa vida com o foco certo. O descanso que Jesus oferece não é instantâneo nem mágico. Não existe uma oração ou culto em que você possa ir e receber esse estado pleno de paz e descanso e tranquilidade em Jesus. É um caminho,
é um processo. Ele diz: venham e aprendam comigo, e eu vou ensinar para vocês como vocês podem descansar de verdade. Olha como a versão A Mensagem registra esse texto aqui. O pastor Eugene Peterson, que é o autor dessa paráfrase, né, que é a versão A Mensagem. Ele diz assim: vocês estão cansados, mesmo trecho, Mateus 11, 28 a 30. Vocês estão cansados, enfastiados de religião? Venham a mim, andem comigo e irão recuperar a vida. Vou ensiná-los a ter descanso, o quê? Verdadeiro. Porque existe um tipo de descanso falso, existe um tipo de cuidado que às vezes a igreja quer promover para as pessoas, mas que não é capaz de restaurar vida de verdade nelas. Eu quero oferecer para vocês descanso verdadeiro. E olha o que ele diz na sequência: caminhem e trabalhem comigo. É o aprendam da versão que a gente leu primeiro na NVI. Ele traduz dessa maneira aqui: caminhem e trabalhem comigo. Observem como eu faço. Aprendam os ritmos livres da graça. Não vou impor a vocês nada que seja muito pesado ou complicado demais. Sejam meus companheiros e aprenderão a viver com liberdade e leveza. Gente, eu não sei você, mas eu gostaria muito de aprender a viver com liberdade e leveza. Mais alguém se identifica comigo? Viver com liberdade e leveza parece muito bom, não é verdade? E Jesus tem isso para oferecer. Liberdade e leveza. Não significa um caminho fácil. Não significa que o caminho deixará de ser estreito. Não significa que não haverá uma cruz. Não significa que não haverá morte para o eu e para si mesmo, como a gente vai ver daqui a pouco. Mas significa um caminho de descanso. Significa um caminho de paz. Dallas Willard, comentando essa passagem de Mateus 11, ele diz assim: nisto reside o segredo do jugo suave. Viver como Jesus viveu em sua vida como um todo. Adotar seu estilo de vida geral. O nosso erro é imaginar que seguir Jesus consiste em amar nossos inimigos, andar a segunda milha, oferecer a outra face, sofrer paciente e esperançosamente, enquanto vivemos o resto das nossas vidas como todas as outras pessoas à nossa volta vivem. Essa é uma estratégia fadada ao fracasso. Você percebe o que o Dallas Willard está mostrando aqui para a gente? Ele diz assim: olha, tomar o jugo suave de Jesus significa reorganizar a sua vida por inteiro para viver um estilo de vida como ele viveu enquanto esteve aqui na terra. O que ele quer dizer aqui para a gente é: se você tentar continuar vivendo a sua vida da mesma maneira, como um não cristão vive, como alguém que não é discípulo de Jesus, ou seja, trabalhando no mesmo ritmo, vivendo sob os mesmos valores, buscando conquistar as mesmas coisas, mas você tentar a isso acrescentar o discipulado de Jesus, o caminho de Jesus, na verdade a sua vida vai ficar mais difícil e mais pesada do que antes. E eu não sei se você já teve essa sensação, mas às vezes a sensação que eu tinha e ainda tenho de vez em quando vou à igreja, ouço uma mensagem, é de que a minha vida, se eu tentar praticar tudo aquilo que eu recebi naquela mensagem, naquele domingo, a minha vida vai ficar mais difícil. A minha vida vai ficar mais difícil no sentido de mais pesada. E que se eu já estou cansado, aí agora é que eu vou ficar mais cansado e sobrecarregado ainda. Por quê? Porque muitas vezes a gente olha para as coisas que são ensinadas e que estão presentes na Bíblia, e na palavra, e nas mensagens, e nas pregações, e nos eventos das igrejas, e a gente pensa nessas coisas como atividades que eu preciso fazer para me conectar com Deus, somando essas atividades a todas as outras que eu já faço na minha vida normal, ou seja, meu trabalho, cuidar dos meus filhos, do meu casamento, lavar a louça, lavar o carro, abastecer, trocar o pneu. Meu pneu furou 2 vezes nas últimas 3 semanas. Coisa mais inconveniente é pneu furado, né, gente? Fala a verdade. Toda hora você está lá naquela correria, naquela pressa, e de repente tem que mudar de rota, tem que trocar o pneu, tem que ir no borracheiro, e é uma interrupção. Mas a vida é feita disso, de interrupções. Se não é o pneu furado, você fica doente, ou um filho fica doente, ou tem um imprevisto no trabalho, uma reunião de última hora que atrasa o compromisso seguinte. E a gente vive essa vida com compromissos encavalados, assim, um atrás do outro na sequência, e as interrupções que são inevitáveis, elas vão nos dando essa sensação de sobrecarga e cansaço. E aí quando a gente vai para a palavra, quando a gente vai para a igreja, muitas vezes a sensação é: puxa, mas eu já estou tão exausto, e agora o pastor disse que eu não estou lendo a minha Bíblia o suficiente, que eu não estou orando o suficiente, que eu não estou servindo na igreja o suficiente, que eu não estou participando do ministério que eu tinha que participar. E aí
ao invés de encontrar alívio, leveza e liberdade, a gente se sente culpado, a gente tem vergonha, a gente vê um fardo sendo adicionado à nossa vida, mas qual é a razão disso? O Dallas Willard está mostrando aqui para a gente, ele diz, olha, se você tentar viver a sua vida sob os mesmos valores e ritmos de qualquer outra pessoa que não anda com Jesus, e você tentar somar Jesus e o pacote da religião que vem com ele, a essa vida já sobrecarregada e cansada e exaurida que você vive, a sensação não vai ser de alívio, não vai ser de leveza. Esse jugo que ele diz que tem para oferecer e que é leve, não vai parecer leve, ele vai parecer mais pesado. Porque o que Jesus nos chama para viver, o caminho que Ele nos chama para praticar, não é um caminho de mais ativismo e mais compromissos e obrigações religiosas. O que na verdade Ele está nos chamando para fazer é reorganizar a nossa vida por inteiro, tendo Ele como o único foco. E o caminho dele como o nosso verdadeiro, a trilha que nós verdadeiramente caminhamos. Ou seja, para viver a vida de Jesus, nós precisamos adotar o estilo de vida de Jesus. Percebe? Porque o caminho de Jesus é isso, é um estilo de vida. Ou seja, eu quero a paz de Jesus, eu quero a alegria de Jesus, eu quero a vida plena de Jesus, mas eu não vou receber essas coisas que caracterizam a vida de Jesus, se eu não me dispuser a fazer do meu estilo de vida, um estilo de vida parecido com o dele. Então eu preciso olhar para as práticas de Jesus, para a maneira como ele viveu enquanto esteve aqui na terra, e reorganizar a minha vida de acordo com essas práticas, com esses ritmos, com esses hábitos, com essas disciplinas, para que a minha vida então chegue aos mesmos resultados da vida de Jesus. Jesus experimentou paz, experimentou alegria, não vivia ansioso, não vivia com pressa. O tempo em que ele esteve aqui na terra, ele viveu uma vida plena, sendo plenamente homem como nós, sujeito às mesmas dores e tentações que nós, e nós precisamos aprender com ele. Nós carregamos esse peso emocional da vida e muitas vezes adicionamos Jesus como mais uma carga que nós precisamos levar junto a uma série de outras obrigações. E não é disso que se trata, caminhar com Jesus. Ele fala a respeito de um descanso que é misteriosamente encontrado em carregarmos um jugo. Você percebeu isso no texto? Isso não te parece um pouco estranho? Porque ele diz assim, você está cansado? Vem a mim, e sabe o que eu tenho para te dar? Um jugo. Não parece meio contraditório? Por mais que seja um jugo leve, porque se eu estou cansado e sobrecarregado, eu não quero jugo nenhum. Você quer algum jugo? Se você está cansado e sobrecarregado, eu quero nenhum. E jugo, você sabe, é aquele instrumento de trabalho, é um instrumento para dois animais, um par de animais compartilharem a carga de um instrumento, geralmente um instrumento de arado no campo. É uma coisa pesada e é uma coisa que você usa para trabalhar, não para descansar. Então não é curioso que Jesus diga, você quer descanso? Vem a mim e eu vou te dar um jugo? Ou seja, eu vou te dar um instrumento de trabalho? Espera aí, Jesus, eu acho que você não entendeu. Você perguntou quem estava cansado. Eu estou cansado, eu não quero trabalhar, eu quero descansar. E tem um comentarista, o Frederick Brunner, que comentando esse texto, ele diz assim, olha só, o jugo é um instrumento de trabalho. Assim, quando Jesus oferece um jugo, ele oferece aquilo que nós podemos pensar que os trabalhadores cansados menos precisam. Eles precisam de um colchão ou de férias, não de um jugo. Mas Jesus percebe que o presente mais revigorante que Ele pode dar aos cansados é uma nova maneira de levar a vida, uma nova maneira de carregar as responsabilidades. Eu acho que a gente tem essa parte final aí na próxima tela, olha só. O realismo vê que a vida é uma sucessão de fardos, não temos como escapar deles. Então, em vez de oferecer uma escapatória, Jesus oferece equipamento. Olha só que coisa extraordinária. Em vez de oferecer escapatória, Jesus oferece equipamento. Jesus não diz assim, você não precisa mais trabalhar. Você está cansado? Tem uma solução para os seus problemas. Uma vida livre de aflições, livre de ocupações, livre de obrigações, livre de fardos, livre de dificuldades. Venha e descanse comigo para sempre. Não é isso que Jesus oferece. Ele diz, eu tenho descanso para oferecer. E o meu descanso você vai experimentar reaprendendo a viver comigo. Deixando de viver da maneira como você vive e viveu até aqui, e aprendendo a viver de uma maneira nova, adotando um novo estilo de vida, um novo ritmo de vida, uma nova maneira de trabalhar. Eu não ofereço escapatório, eu te ofereço um novo equipamento. A forma mais difícil, preste muita atenção nisso, porque isso é bem contraintuitivo. A forma mais difícil de viver com Jesus é não mudando a sua maneira de viver.
A forma mais difícil de viver com Jesus é não mudando a sua maneira de viver. É como eu falei antes, tentando só adicionar Jesus à vida secular que nós tendemos a viver, muito parecido com quem não crê em Jesus. Mesmos valores de trabalho, mesmo ritmo, mesmas prioridades, mesmos objetivos de carreira, de sucesso, de finanças, de criação de filhos, seguindo essa busca pelo sucesso de acordo com as métricas do nosso tempo. Essa é a maneira mais difícil de andar com Jesus. É buscando ser como qualquer outra pessoa que você conhece, mas que não segue a Cristo. Sem mudar sua agenda, seu uso do dinheiro, seu uso do celular, das redes sociais. Manter a vida como está, mas incluir Jesus nela. Essa é a pior maneira de andar com Jesus. Não funciona. Em contrapartida, a maneira mais fácil é alterando radicalmente o seu estilo de vida para adotar o dele. A maneira mais fácil de seguir Jesus é alterar radicalmente o seu estilo de vida a fim de adotar o dele. Porque o jeito que ele propõe funciona. É vivendo como ele viveu, é andando como ele andou, que nós vivemos plenamente a humanidade que Deus planejou para nós. Mas o problema para isso é que, em geral, nós vivemos acelerados demais para viver como Jesus. O nosso ritmo, o compasso da nossa maneira de viver é incompatível com a maneira como Jesus viveu enquanto esteve aqui na Terra. Certa vez o Dallas Willard deu um conselho para o John Ortberg, que é um pastor bem conhecido e ele escreve muito sobre espiritualidade, disciplinas espirituais, mas ele estava se sentindo meio empacado na sua vida espiritual. Ele procurou o Dallas Willard para procurar um conselho, para pedir um conselho, de como ele poderia continuar amadurecendo na sua caminhada com Deus. E o conselho do Dallas Willard para ele foi: a pressa é a maior inimiga da vida espiritual dos nossos dias. Você precisa eliminar implacavelmente a pressa da sua vida. Se alguém te perguntasse qual é o maior inimigo da vida espiritual nos nossos dias, qual seria a sua resposta? Talvez, baseado até nas Olimpíadas e na abertura ontem, nós diríamos o secularismo, a profanação dos valores cristãos. O maior inimigo é o diabo, né? O maior inimigo é a mídia, o maior inimigo é a política da linha tal, e aí você escolhe a que você não gosta, um lado ou outro. O maior inimigo, e a gente tem vários candidatos para quem é o maior inimigo da nossa espiritualidade no nosso tempo. Segundo Dallas Willard, a pressa é o maior inimigo da nossa espiritualidade. Nesses dias de agitação, correria, exaustão em que nós vivemos. Se nós cremos que Jesus quer cuidar da sua igreja e fazer da igreja um lugar de cuidado, eu creio, eu concordo com Dallas Willard, nós precisamos eliminar a pressa. E parece simples, mas não é. Desacelerar, gente, é difícil, não é mesmo? No ritmo frenético em que a maioria de nós vive. Inspirado nesse conselho do Dallas Willard para o John Ortberg, um outro pastor chamado John Mark Comer escreveu um livro que eu quero recomendar para vocês, chamado Elimine a Pressa Definitivamente. É esse livro aí. Elimine a pressa definitivamente. Se não tiver na livraria, você bota na sua lista lá e depois pede pela internet, mas só depois de comprar o livro do Thiago Matos, tá bom? Você lê primeiro do Thiago Matos, aí depois você lê esse. E sabe, as pessoas, e aí é sobre isso que esse livro fala, as pessoas estão ocupadas demais para viverem vidas emocionalmente saudáveis e espiritualmente vibrantes. E o Tiago já citou, mas eu quero citar também o episódio de Marta e Maria, quando elas estão conversando com Jesus, ou na verdade quando elas estão recebendo Jesus na casa delas. E Marta está, como muitos de nós geralmente estamos, ocupada. Ela está ocupada, ela está atarefada, fazendo muitas coisas. E a palavra de Jesus para ela é: Marta, Marta. Lucas capítulo 10, verso 41. Você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Apenas uma é necessária. Eu me pergunto se essa não é a palavra de Jesus para a nossa geração. Para a nossa geração inteira. Preocupada e inquieta com muitas coisas, enquanto apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor parte. Maria estava aos pés de Jesus como uma discípula.
essa linguagem aos pés de um mestre é uma linguagem que na Bíblia e na cultura de Israel no primeiro século remetia à postura de um aprendiz, de um discípulo. Paulo é mencionado na Bíblia como alguém que foi formado aos pés de Gamaliel, um mestre. E estar aos pés, portanto, de um mestre, de um rabi, é adotar a postura de um discípulo, de um aprendiz. Maria estava aprendendo com Jesus, Maria estava ouvindo Jesus, enquanto Marta estava ocupada com muitas coisas, tão consumida pelas preocupações que se viu na posição, inclusive, de dar uma exortadinha de leve em Jesus, né? Senhor, você não vai fazer nada, você não se importa que eu esteja fazendo tudo e a minha irmã esteja aí sentada, tranquila, só te ouvindo, só curtindo. E quem acaba sendo corrigida com muito amor e carinho é a própria Marta, preocupada e inquieta com muitas coisas. Sabe, a gente vem vivendo ao longo dos séculos esse movimento de uma aceleração, de uma hiperaceleração da vida. Existem alguns marcos importantes para isso. Lá em 1370, o relógio foi inventado. E sabe qual é a maior curiosidade? É que o relógio foi inventado pelos monges, como uma maneira, originalmente, de marcarem os horários das orações. Porque os monges têm ritmos, uma vida, segundo uma regra de vida, uma vida bem ordenada. E eles têm horários fixos. Até hoje, se você vai a um monastério, você vai perceber o soar de um sino em determinados momentos do dia, convocando todos os monges para a hora da oração. Então eles param o que eles estão fazendo e vão orar. Eles seguem uma liturgia de horas fixas para orar. E eles criaram um relógio para isso, para que eles pudessem saber a hora de parar e orar. Mas a partir daí, claro, isso não foi calculado por eles, a gente passou a ordenar a nossa vida de forma artificial. Não mais descansando quando o sol se põe e acordando quando o sol levanta, mas a gente passou a esticar muito as horas de trabalho e produtividade, especialmente depois, muitos séculos depois, com a invenção da lâmpada, com o uso da energia elétrica para fornecer essa iluminação artificial. Isso em 1879, com Thomas Edison. Isso fez com que houvesse uma redução drástica das nossas horas de sono. A gente passasse a dormir muito menos do que na média se dormia antigamente. E assim, o momento mais revolucionário, certamente, desse processo tecnológico, acontece no ano de 2007, com a invenção de um aparelhinho abençoado, e aí é entre aspas o abençoado, chamado iPhone. Porque depois da invenção do smartphone, e gente, sejamos sinceros, a gente vive hoje uma relação de compulsão e vício com os nossos celulares, é ou não é verdade? O número de horas de tela de um adolescente, de um adulto no Brasil hoje, é uma coisa assustadora. E eu não estou falando isso, apontando o dedo para outro, porque é a minha realidade, é a minha luta, é uma dificuldade que eu tenho. Sendo vulnerável aqui com você, eu sou viciado no meu celular. O meu celular estando no bolso da minha calça, ele me deixa mais ansioso. Se ele estiver em outro cômodo, o meu batimento cardíaco desacelera. Faz esse exercício. Põe o seu celular no seu bolso e faz as atividades normais no trabalho. Depois tira e deixa ele num outro quarto, longe de você, onde você não tem acesso, não ouça, não veja notificações e repara a sua frequência cardíaca média. É uma coisa assustadora. Só de estar perto, dá uma coceirinha, uma vontade de dar uma olhadinha só para ver se chegou alguma coisa nova. E quando não chegou nada novo, a gente fica puxando para baixo a tela, assim, para dar um refresh, assim, para ver se atualiza, porque tem que ter uma novidade. E isso eu não vou explicar aqui agora, até porque não é a minha área de especialização, um sistema de liberação de hormônios e sistema de recompensa e como isso atua no nosso cérebro e no nosso coração e nas nossas emoções, tudo feito de propósito para te manipular, para te manter escravizado. Existe algo errado com a gente, existe algo de errado com a nossa cultura e com o nosso coração, e os desejos desordenados do nosso coração, moldados, influenciados por essa cultura, de aceleração, de pressa, de velocidade excessiva. Já algumas pessoas defendendo a formalização de uma doença, de uma síndrome chamada pressa,
que é definida como um padrão de comportamento caracterizado por contínua aceleração e ansiedade. Uma enfermidade na qual a pessoa sente sempre falta de tempo e por isso tende a cumprir cada tarefa mais rapidamente e ficar perturbada com qualquer tipo de atraso. Então eu vou te dar uma ajuda aqui, a gente vai fazer uma sessão de diagnóstico coletivo hoje, tá bom? Para ver quem sofre da doença da pressa. E assim, eu sou um viciado em recuperação, então não estou julgando ninguém, tá bom? Estamos todos, ou pelo menos muitos de nós, na mesma situação, na mesma condição. Então não é um julgamento, não se constranja. Mas eu vou te dar alguns dos sintomas da doença da pressa, e aí você me diz se você tem ou não, tá bom? O primeiro sintoma é você trocar de fila no supermercado porque a do lado está menor. Certo? Então tem uma pessoa a menos na fila do caixa ao lado do supermercado, você fica trocando de caixa, trocando a fila do caixa no supermercado em busca da fila menor. O segundo sintoma é você trocar a faixa onde você para o seu carro quando o sinal vermelho acende. Porque tem uma faixa ao lado que tem menos carros do que a que você está, então você troca de faixa, porque a faixa... Você já está ficando preocupado com o seu diagnóstico ou ainda não? Quem tem 2 de 2 até agora? Do 2 de 2, beleza. Eu vou dar só mais um então, para você não ficar tão constrangido. O terceiro sintoma da doença da pressa é que você é uma pessoa tão multitarefas, faz tantas coisas ao mesmo tempo, que você se esquece de algumas das tarefas enquanto você faz. Então eu sou multitask, eu faço 8 coisas ao mesmo tempo. Eu só não lembro a primeira que eu tinha começado, porque eu fiz outras 7 na sequência, então eu já esqueci a primeira. Mais alguém? 3 de 3? Alguém é 3 de 3? Gente, nós temos um problema, certo? Os demais não, vocês são saudáveis e espirituais. Mas nós que levantamos a mão, nós temos um problema. Mas brincadeiras à parte, sabe, a pressa é uma violência contra a nossa alma. E sabe por que eu digo isso? Por uma razão muito simples. Porque se o objetivo da vida cristã, se o maior alvo da vida cristã é amar, e me parece que é, você concorda? Porque Jesus disse que não há mandamento maior do que amar a Deus e amar o próximo, certo? Então todo o alvo da vida cristã se resume no amor a Deus, amor às pessoas. Veja se você concorda comigo, mas eu penso que não é possível amar com pressa. Pelo menos não amar bem. Concorda? Porque amar requer olhar no olho, amar requer ouvir, amar requer respeitar, amar requer considerar, amar requer conhecer. Tantas coisas necessárias para amarmos bem e que são incompatíveis com uma vida apressada. Não é possível amar com pressa. E se nós nos mantemos nessa velocidade hiperacelerada, isso é uma violência contra a formação que Deus quer, que Jesus quer fazer em nós. Vou te dar mais alguns sintomas, só para você ficar um pouco mais desesperado antes da gente encontrar um caminho de cura, tá bom? Mas alguns sinais de que você está indo rápido demais. Primeiro, irritabilidade. Quando a gente está muito acelerado, a gente fica mais irritado e irritadiço. A gente perde essa tranquilidade, essa paciência com as pessoas mais rapidamente. Segundo, uma hipersensibilidade. Tudo ofende, tudo, porque a gente está empenhado em fazer, então a gente não quer ser interrompido, a gente não quer ser contrariado, a gente fica mais irritado, a gente fica muito sensível. Terceiro, uma inquietação excessiva, uma incapacidade de descansar. A gente não consegue relaxar, a gente está sempre alerta. Quarto, um excesso de trabalho compulsivo, um trabalho compulsivo, você trabalha e quer trabalhar mais e acha que precisa trabalhar mais, e mesmo quando você não precisa trabalhar, você se ocupa com mais alguma coisa do trabalho. Quinto, uma sensação de entorpecimento ou de letargia. Às vezes você fica meio aéreo e aí as pessoas estão conversando à sua volta, mas você não está engajado na conversa, você não está presente no momento, você está em outro lugar. Sexto, você começa a ficar mais inclinado para comportamentos escapistas, uso de substâncias, estimulante, toma café excessivamente, e aí de novo,
Estou falando de mim, tá bom? Ou um energético, ou coisas um pouquinho mais perigosas. Você começa a usar de outras medicações sem prescrição ou além da prescrição adequada. Comportamentos pecaminosos, substâncias ilícitas, pornografia, porque você precisa extravasar aquele excesso de energia, aquele excesso de agitação de alguma maneira. Outro sintoma, uma desconexão da sua identidade, da sua vocação. A gente se desconecta de quem a gente realmente é, nossa identidade, a nossa vocação, a gente perde o propósito, a gente não enxerga mais propósito nas coisas que a gente faz. 8, descuido com necessidades básicas, então a forma como você se alimenta, o seu sono, sua vida em família, essas coisas vão sendo negligenciadas, e a gente diz, não, mas é só uma fase, é porque o trabalho está exigindo demais, ou é porque a igreja está exigindo demais, o ministério está exigindo demais, é só uma fase. Mas quantos anos já dura essa fase? Se a fase dura 3 anos, essa não é uma fase, essa é a sua vida. Você precisa fazer alguma coisa a respeito dela. Não é mais uma fase, percebe? 9, um acúmulo de energia, uma sensação de o tempo inteiro inventar alguma coisa nova, fazer alguma coisa nova, porque você precisa descarregar essa energia de alguma maneira. E por fim, número 10, oscilação nas disciplinas espirituais. A gente negligencia a oração, a gente negligencia a palavra, a gente negligencia a vida em comunidade. Eu acho que nós temos um problema. E o nosso problema, e preste muita atenção nisso agora, o nosso problema não é falta de tempo, ok? Não é falta de tempo. Porque geralmente a gente diz assim, não, eu estou vivendo essa vida na correria, eu estou apressado, porque está faltando tempo. Você tem as mesmas 24 horas que todas as pessoas que já viveram nessa terra sempre tiveram. Não é falta de tempo. Todos nós temos o mesmo tempo. A solução não é termos mais tempo, a solução é simplificarmos em torno do que é essencial. Preste atenção nisso, Jesus não nos chama para fazer mais. Para essa geração, a palavra de Jesus para nós é faça menos, faça menos. Isso tem a ver com uma doutrina muito importante da nossa fé, que é a doutrina de termos sido criados à imagem e semelhança de Deus, e muitas vezes a gente entende que o fato de carregarmos a imagem de Deus, por nos encher de potencial para fazer o que é bom, deve nos levar a grandes feitos e realizações, e isso é bom, é saudável, termos essa perspectiva de podermos construir, por carregarmos a imagem de Deus, e dons e talentos e vocação que Ele nos deu para reinar sobre a criação, isso é ótimo. Mas a gente se esquece de uma outra parte da história da criação, que é o fato de que Deus nos criou do pó. Ele nos criou do pó da terra. E Ele nos fez seres limitados, finitos. E uma das limitações que Ele colocou sobre nós foi a do tempo. 24 horas por dia. Houve tarde e manhã, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. E nós precisamos entender que as limitações são bênção de Deus para nós. Mas a gente vive uma geração que quer transgredir os limites, que quer dizer que não há limites, que você pode ser o que você quiser, fazer o que você quiser, e isso nos coloca nessa guerra contra os limites que o próprio Deus colocou para nós como saudáveis. Trabalhe 6 dias, descanse 1. Então eu quero sugerir algumas práticas para a gente desacelerar, e eu vou gastar alguns minutinhos mais só na última, que eu considero que talvez seja mais importante. Quero sugerir algumas e depois me concentrar para a gente terminar na última. Primeiro, desacelerar seu ritmo de vida geral. Buscar algumas estratégias para ir mais devagar. E eu sei que elas parecem absurdas, tá bom? Mas só tenta, só pratica, só treina um pouquinho e vê se faz sentido para você. Como é que eu posso desacelerar a minha vida? Experimenta dirigir na velocidade da via. Escolhe a faixa que está mais lenta ao invés de ir para a que está mais rápida. Para na fila mais longa do supermercado e não usa o celular até chegar a sua vez. Eu garanto para você, você vai se sentir um extraterrestre. E todas as pessoas ao redor terão certeza de que você é. Mas está tudo bem.
Nós estamos no caminho de Jesus, né? Ande mais devagar, faça uma coisa de cada vez, ao invés de fazer muitas coisas de uma vez só. São coisas simples. Adote um hábito, por exemplo, de escrever suas orações, quase como um diário, registrar momentos com Deus, coisas analógicas, coisas longe das telas, práticas que te ajudem a desacelerar. Segundo, adote horários fixos de oração, transforme a sua vida e a sua casa numa espécie de um monastério contemporâneo. Coloque um alarme, alguma coisa que te lembre de tempos em tempos ao longo do seu dia, parar, que seja por 1 minuto, que seja por 2 minutos, desacelerar, voltar seus pensamentos para Deus. Os judeus faziam isso, Jesus fazia isso. A gente vê no livro de Atos, a igreja primitiva mantendo esse hábito, essa prática de ter horários fixos de oração. Pedro e João, por exemplo, indo às 3 da tarde a orar no templo, quando aquele paralítico é curado na Porta Formosa. Eles estavam seguindo uma agenda de horários fixos de oração. Por séculos a igreja funcionou assim, e isso é preservado em algumas culturas cristãs até hoje. Terceiro, adote uma agenda fixa. Crie uma espécie de regra de vida, de estrutura para organizar a sua vida. Tenha horários para cada coisa. Busque segui-los. Quarto, busque construir uma vida mais simples, uma espécie de um minimalismo. Então, simplifique, livre-se do que é excedente. Foque no que é essencial. Quanta coisa a gente acumula na vida e a gente não precisa, e a gente não percebe o tempo que isso nos faz gastar, né? Manutenção de coisas que a gente nem usa, organização de espaços, de guarda-roupa, tantas coisas. Mas eu quero gastar os últimos minutinhos hoje numa última sugestão de prática. É uma das principais práticas do caminho de Jesus se a gente quer encontrar descanso, e é a disciplina do sábado. O sábado é um dia por semana dedicado a ser e não fazer. É um dia para governar sobre os outros 6 dias. O que é o sábado? Lá em Gênesis, no capítulo 1, a partir do verso 31 e início do capítulo 2, a gente vê o estabelecimento desse dia. Deus viu tudo o que havia feito e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se tarde e manhã e esse foi o 6º dia. E assim foram concluídos os céus e a terra e tudo o que neles há. E no 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara. E nesse dia, descansou. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Sábado, a palavra hebraica Shabá significa literalmente parar. É um dia de simplesmente parar. Parar de trabalhar, mas mais do que isso, parar de desejar. Parar de se preocupar. O sábado se torna mais do que um dia na literatura bíblica. Ele se torna um espírito de descanso que deve governar todos os nossos dias. Pastor John Mark Comer, autor daquele livro Elimine a Pressa, que eu recomendei antes, ele diz assim: o sábado é uma prática do caminho de Jesus, por meio da qual declaramos guerra contra a inquietude do nosso tempo, tomamos o jugo leve de Jesus, nosso Mestre, e encontramos paz para as nossas almas. E curiosamente, embora seja um dos 10 mandamentos e um tema presente de Gênesis a Apocalipse, é uma das práticas mais negligenciadas. A gente acha que sábado é coisa de judeu e adventista, né? Mas na verdade, eu não estou falando aqui nem propondo uma adoção do sábado de uma perspectiva legalista, rígida, como uma regra que você não pode transgredir, mas como um convite. O convite que Jesus disse: venha e aprenda comigo. Venha porque eu tenho descanso para a sua alma. E é uma prática do caminho de Jesus que nos oferece isso. Agora, ela não é fácil, não é uma prática fácil, especialmente para a nossa geração acelerada. E o pastor John Mark Comer complementa dizendo assim: há uma disciplina em relação ao sábado que é muito difícil para muitos de nós. Ela requer muita intencionalidade, não acontecerá simplesmente. Requer planejamento, preparação, domínio próprio e, veja, a capacidade de dizer não a uma série de coisas boas, para dizer sim às melhores. Olha só, dizer não a muitas coisas boas para dizer sim às melhores. É isso que o sábado nos permite fazer. E há um texto, eu já estou caminhando para o fim, mas há um texto em Marcos, no capítulo 2, verso 27, que nós interpretamos muito mal geralmente,
para o nosso contexto, a gente desconsidera o lugar, o contexto em que Jesus está falando isso. Olha só o que Jesus diz em Marcos 2,27. O sábado foi feito para o homem, não o homem para o... Ele diz isso numa conversa com os fariseus que o acusavam de descumprir o sábado, certo? Os seus discípulos estão colhendo espigas de milho e comendo, e é sábado. Você cura pessoas no sábado, vocês não guardam o sábado. E num contexto em que havia muito legalismo por parte dos fariseus e mestres da lei em relação a como o sábado deveria ser guardado, Jesus provavelmente diz isso querendo que eles tivessem ênfase na segunda parte. Na primeira parte, a que está em amarelo aí. O sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Entenda, o propósito da vida humana não é guardar o sábado. Era isso que Jesus queria que os fariseus ouvissem. Mas sabe, o que eu acho que ele quer que a gente ouça? O sábado foi feito para vocês. O sábado foi feito para vocês. Vocês não foram feitos para o sábado, então não precisa tratar isso com essa rigidez e esse legalismo, mas lembra que Deus fez um presente para vocês. Será que Deus precisava ter descansado no 7º dia porque ele estava cansado? Ou será que ele estava querendo ensinar um princípio eterno de sabedoria para que nós, como seus filhos, pudéssemos aprender com ele? Porque Deus não se cansa, mas eu me canso. Deus não se cansa, mas nós nos cansamos. E ele nos oferece um presente. O sábado foi feito como uma dádiva para vocês. E em Gênesis 2 e 3, a gente vê que além de descansar no sábado, Deus abençoou o sábado. Deus abençoou o sábado. Ele colocou uma bênção de multiplicação desse efeito de descanso, porque as únicas coisas que Deus abençoa na criação são o homem, a mulher e os animais. E a terceira coisa que ele abençoa é um dia. O homem, a mulher e os animais são abençoados com fertilidade, com a capacidade de se multiplicar. E quando Deus abençoa o sábado, ele abençoa o sábado para que esse espírito de descanso não fique restrito a um dia, mas seja a condição em que nós vivemos com ele. Aí, a gente na igreja, sabe o que a gente faz? A gente ensina assim, e veja se você já ouviu isso alguma vez na sua vida numa igreja. A gente diz assim, esse papo de descanso é só para o céu, porque o diabo não descansa. Já ouviu isso alguma vez? O diabo não descansa, então a gente não pode descansar. A gente vai descansar depois, na glória, no céu, na eternidade. Você já ouviu isso? Sabe qual que é o problema disso, gente? Eu acho que o pessoal esqueceu de um detalhe. O diabo perde no final. Você já reparou? Já reparou que no fim da história ele perde? Desde quando a nossa referência virou o diabo? Não, peraí, eu não posso descansar. Por quê? Porque o diabo não descansa. Ah, que maravilha, agora eu sou o discípulo dele, então eu vou imitar o que ele faz. Ele não descansa, eu não posso descansar também. Você percebe a loucura? O diabo não descansa. Amém, glória a Deus, ele não merece mesmo não. A gente é filho de Deus, a gente descansa. Eu suspeito que ele perca no final de cansado. Ele deve perder de cansaço, se ele não descansa nunca. Desde quando a nossa referência é o diabo, Deus descansou. Deus descansou. Deus descansou, abençoou e santificou o dia de descanso. Sabe que foi feito um estudo lá nos Estados Unidos e esse estudo mostrou que os adventistas, e eu não estou recomendando que você vire adventista, mas é só uma curiosidade. Os adventistas vivem em média 10 anos a mais que o americano médio. 10 anos. 10 anos. Curiosamente, se você somar o equivalente a um dia por semana ao longo de uma vida inteira, na expectativa de vida média dos Estados Unidos hoje, isso dá exatamente essa conta, 10 anos. É como se cada dia descansado no sábado, todas as semanas, fosse acrescido ao fim da sua vida depois. E é óbvio, essa é só uma média, não é uma regra, tá bom? Mas é curioso, né? E sabe, a gente tem um privilégio e o nosso Deus é tão maravilhoso, Ele nos convida para andar com Ele, sermos cuidados por Ele. Mas isso vai requerer que a gente reorganize a nossa vida. Na cultura do Antigo Oriente, os deuses eram encontrados na dimensão do espaço.
Para você se encontrar com Deus, você precisava subir uma montanha muito alta, você precisava ir ao templo daquele Deus e ver a imagem daquele Deus lá. Mas o Deus de Israel não quis ser encontrado no espaço. Ele até disse: existe algum prédio que vocês possam construir que vai ser o meu endereço, onde eu vou morar? Eu não habito em prédios e templos feitos por mãos humanas. O Deus de Israel quis ser encontrado não na dimensão do espaço, mas do tempo. A única coisa que nós precisamos fazer para encontrá-lo é parar. É só isso. Parar por um tempo. Em qualquer lugar, a qualquer hora. E quando nós respeitamos esse ritmo, nós florescemos. Quando desrespeitamos, sofremos as consequências na mente, no corpo, no espírito. E é por isso que o John Mark Comer também diz: todos nós teremos um sábado, voluntária ou involuntariamente. O sábado vai te alcançar, quer como prazer, quer como disciplina. Todos nós vamos ter um sábado, voluntário ou involuntariamente, porque vai chegar uma hora em que, se a gente não respeitar isso como prazer e ritmo de vida, nosso corpo vai simplesmente pifar. E aí a gente vai ter o nosso sábado forçadamente. Talvez seja por isso que Deus, em um momento posterior, tenha estabelecido o sábado aí sim como um mandamento. Não é curioso que Deus tenha que ter colocado um mandamento entre os 10 principais que Ele dá para o seu povo, dizendo: descanse. Gente, não precisava mandar isso, é maravilhoso. Mas Deus, sabendo da nossa condição e da nossa inclinação, de imaginar que a gente tem o controle da vida e que a gente pode transgredir as limitações, e a gente pode construir uma vida sem limites, Ele precisou dizer: tem um mandamento então, a partir de agora tem um mandamento. Está no DNA da criação desde sempre, mas a partir de agora tem um mandamento: descanse. Trabalhe 6 dias, mas pare por um para descansar. Deus quer, e é estranho que Ele precise ordenar isso, mas Ele quer tanto que a gente encontre paz e alegria e uma vida plena, a vida que Jesus disse que veio oferecer. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham plenamente. Deus quer tanto isso, que Ele nos chama, até por meio de um mandamento, para descansar. Quando nós aceitamos o convite de Jesus de vir e aprender com Ele, e andar no ritmo dele, a nossa vida floresce. O caminho é bom, embora não seja fácil, mas é um caminho de descanso em que nós reaprendemos a organizar a vida para andar com aquele que é manso e humilde de coração. Quero terminar com uma frase bem conhecida do Santo Agostinho. Ele diz assim: fizeste-nos para ti, e o nosso coração anda inquieto enquanto não descansar em ti. O que nós temos vivido lá na nossa igreja nos últimos anos é muito especial, e essa é uma das ênfases que a gente sempre volta e volta e volta. A gente fala muito sobre disciplinas espirituais, formação espiritual, discipulado, e uma das disciplinas mais negligenciadas na nossa geração é descanso. E toda vez que a gente prega sobre isso e pratica isso juntos, a gente gastou 3 meses no ano passado só falando sobre isso, 3 meses esse ano só falando sobre isso. Então, o que eu trouxe para vocês é um grande resumão hoje. Mas sabe, o efeito, o que eu percebo no semblante das pessoas é sabe? Parece um sopro de vida nova. E não é por mim ou pelo que necessariamente eu ou a igreja está falando, é porque é o que Jesus quer oferecer. Cuidado. E cuidado com a maneira como você tem vivido, cuidado com o seu ritmo, cuidado com as suas prioridades, cuidado com os desejos desordenados que te levam a correr para conquistar o que no final? Porque de que adianta, e o próprio Jesus nos alertou quanto a isso, de que adianta o homem conquistar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Você está cansado? Venha a mim, e você vai encontrar descanso para a sua alma. Aprendam de mim, sou manso e humilde de coração, meu jugo é suave, meu fardo é leve. Nós caminhamos com esse Deus, com esse Jesus. Tem muito trabalho, gente, para fazer. Tem uma missão, tem uma cidade para ser alcançada, tem nações para ouvirem o Evangelho, tem muito trabalho para fazer. Mas nós trabalhamos no ritmo que Ele trabalha. Nós seguimos o exemplo dEle. Nós trabalhamos e descansamos com Ele. E confiamos que nas nossas limitações, Ele é
ilimitado para fazer infinitamente mais do que nós pedimos e pensamos. E, portanto, o resultado, consequentemente também a glória, vem dele e é para ele. Amém? Pode fechar seus olhos, especialmente aqueles que se sentem cansados hoje. Eu gostaria de orar por você. Talvez você está aqui, você está animado, manhã de conferência, tem um dia inteiro pela frente, mas a verdade é que você vem se sentindo há bastante tempo cansado. Cansado da vida, cansado das pressões, cansado do trabalho, cansado de se sentir ansioso por estar cansado e se sentindo sempre fazendo menos do que deveria fazer, carregando culpa e talvez até vergonha por conta disso, não obtendo os resultados que você gostaria de obter, seja financeiros, profissionais, familiares, até espirituais. Há um Deus que oferece descanso para os cansados, nos chama a viver num novo ritmo, reorganizar nossa vida para caminhar com Ele. Ele quer cuidar dessa igreja, é Ele quem cuida dessa igreja. Jesus é o pastor, o bom pastor. Nós queremos caminhar no ritmo dele, sermos guiados pela voz dele, não pelo ritmo frenético da cultura, da mídia, das redes sociais, e nem do nosso próprio coração tão consumido por essas coisas. Venha a mim, venha a mim, venha a Ele nessa manhã. Nós não estamos com pressa, Jesus. Não estamos com pressa. O Senhor tem a nossa atenção. O Senhor é o alvo da nossa devoção. Nosso coração anda inquieto enquanto não descansa em Ti. Ensina-nos a silenciar, desacelerar, em meio a um tempo de tanta correria, pressa, que nos faz carregar fardos que não são nossos, que o Senhor não nos impôs. Ensina-nos a desfrutar da Tua companhia e da companhia das pessoas. Ensina-nos a amar sem pressa, amar de verdade. Enquanto o Senhor esteve aqui, Jesus, o Senhor teve uma vida extremamente ativa e ocupada, mas nunca com pressa. E nós queremos ser assim também. Estender o Teu amor, Tua bondade, Tua graça às pessoas. Sem nos preocuparmos tanto com nossa performance e os nossos resultados. Nós não seguimos as regras e os ritmos e as métricas deste mundo. Somos cidadãos de outro reino. Seguimos outros valores. Temos um pastor que cuida de nós. Faz dessa igreja uma comunidade de cuidado genuíno, Senhor, das pessoas, em que não apenas os pastores, mas cada membro cuide uns dos outros e que ao chegarem aqui cansadas, elas encontrem lugar de descanso. Que ao chegarem aqui ansiosas, encontrem um lugar de paz. Ao chegarem aqui aflitas e angustiadas, encontrem a alegria e a esperança da vida plena oferecida a elas em Jesus. Nós possamos aceitar o chamado para tomar a cruz e te seguir, mas entendendo que a melhor maneira de viver é adotando o Teu estilo de vida, é praticando o Teu caminho, andando no Teu ritmo. E obrigado por ser um Deus que nos oferece descanso. Nós precisamos do Teu descanso nessa manhã. Alivia os cansados, alivia os sobrecarregados. Com Teu Espírito sopra um sopro novo, um fôlego novo de vida, Senhor, que dê ânimo, força e vigor para prosseguir na jornada, com os olhos em Ti. Nós Te adoramos, nós Te agradecemos, em nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus. Obrigado, queridos, Deus abençoe vocês.